Estamos aqui de volta com o nosso podcast com você. Hoje eu tenho a alegria de receber pessoas da área de tecnologia, uma área extremamente importante nos dias de hoje. Mas antes de apresentar aqui os nossos convidados, eu quero chamar o Bobcast para poder fazer a abertura do nosso programa. Hoje a nossa conversa é sobre tecnologia. Vejam os nossos convidados. Aqui conosco hoje nós temos o Wellington, um querido amigo que vai falar sobre inteligência artificial, inovação e outras coisas mais. Temos aqui a Andrea, que a Andrea vai falar de capacitação, captação, de inovação, tudo aquilo que também diz respeito a essa era do conhecimento, da informação, etc. E a Ana, que tem uma startup, chama SIM. O SIM, no caso, é SYN. E na área de saúde, não é isso? Então eu queria passar para vocês, primeiro para as mulheres, né, Wellington? Claro. Lógico, questão de ordem. Queria passar para você, Ana, a palavra para poder você dar as boas-vindas aqui. Primeiramente, muito obrigada. Me sinto muito lisonjeada pelo convite, né, de estar participando desse momento. Para mim, falar de inovação é algo que realmente me enche de entusiasmo. Falar de inovação, de acesso e como a gente pode usar a tecnologia para impactar vidas e tornar acessível muitas coisas que antes pareciam impossível, né? Então, para mim, será um grande prazer participar desse talk aqui e poder contribuir com esse discurso que com certeza será muito importante para todo mundo que está acompanhando. Muito bem. E você, Andréia? Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast. Eu sempre participo, né, de alguns podcasts falando com o público da inovação, empreendedores de startups. Então, para mim, é um grande diferencial também estar aqui conversando com um público ainda mais amplo, né? Não só empreendedores de startup, mas também pesquisadores, pessoas mais maduras, empresários tradicionais. E, assim, eu sempre, desde que me entendo por gente que precisa trabalhar, eu estou envolvida com esse universo de startups, né? Comecei na faculdade e aí há mais de 10 anos, agora estou colhendo um pouquinho dos frutos de ter investido em ideias inovadoras que muitas das vezes pareciam loucuras e hoje a gente vê o tanto de resultado positivo. Muito bem. Muitas vezes parece mesmo loucura, né? Porque a gente Sim. vive uma era de profundas transformações, eu diria até de disrupção total. Mas vamos falar sobre isso adiante. Wellington, você... Agradecer pelo convite de estar aqui no podcast com essas pessoas aqui que já fazem inovação, né? O senhor também por ter contribuído muito com a inovação do Maranhão, não só de maneira intelectual, mas investindo nisso. Mas falando um pouquinho de mim, eu trabalho há 16 anos com marketing político, né? E agora que a gente está vivendo esse momento de transição da política com tecnologia e utilizando muitas ferramentas e redes sociais e etc., aconteceu o fenômeno da IA. E eu comecei a entender esse movimento como um movimento em que a gente pode adaptar ou unir as duas coisas. Por que não a política pública pode ter um momento de inovação, ter ferramentas ali? Então, nesse momento, eu também me considero consultor de inovação, né? Temos alguns projetos aí em andamento, e olhando para a política, olhando para a política pública, para o atendimento, com muito carinho, para entender em que ponto a tecnologia, até que ponto a tecnologia de fato vai mudar a vida das pessoas, da sociedade, no geral, não só maranhense, mas no geral. Muito bem. Esse é um tema que me agrada muito, né? Agrada a nós todos, né? Esse tema que nos une aqui nessa mesa é um tema que está dominando as mesas, principais mesas do mundo. Né? A gente tem visto que a humanidade, durante muitos e muitos anos, ela foi movida pela indústria, sobretudo depois da Revolução Industrial, no século XVIII, a vapor e XIX a energia elétrica. Isso veio até fazer um recorte aí, 2010, mais ou menos.
Se você chegasse em 2010 e perguntasse assim, quais são as 10 maiores empresas americanas, que é o maior mercado do mundo? Todas as 10, ou quase todas, eram da indústria, de petróleo, de automóveis, etc. De 2010 até 2020, ou seja, apenas uma década, nós passamos para a tecnologia. Chegando ao final dessa década, em 2020, se perguntar quais são as 10 maiores empresas americanas, todas da tecnologia. Daí para frente, não é mais nem da indústria, nem da tecnologia, agora é da biotecnologia. Uma empresa da indústria para virar bilionária, ela demorava gerações, como a Ford, por exemplo. Uma empresa da tecnologia para virar bilionária demorava poucos anos. Como eu falei há pouco aqui agora, 10 anos, uma década, muitas viraram bilionárias. Mas uma empresa da biotecnologia para virar bilionária, basta alguns dias, ou muito, quando muito, alguns meses. Startup é um modelo de negócio que se caracteriza porque é repetível e escalável. O mundo digital permite tudo isso. Até pouco tempo atrás a gente ia bem ali comprar um CD, um DVD, ou alugar, né? Uma memória recente mesmo. Mas isso, é recente, né? Muito Parece recente. Mas foi ontem, para a humanidade é ontem. E aí, a Blockbuster, que era uma rede maior do mundo, tinha mais de 9.000 lojas no mundo. Eu assisti esses dias um programa mostrando que a Netflix teve um problema lá na década, no início do século, desse século, no ano 2000 e pouco, e procurou a Blockbuster. Blockbuster desdenhou da Netflix, que estava nascendo, e ofereceu para comprar, para vender a Netflix, $50 milhões. Quando chegou em 2010, a Blockbuster quebrou, pediu falência, com quase 10.000 lojas no mundo, e a Netflix hoje é uma das maiores empresas do planeta. Entendeu? Exemplos como esse servem para a gente entender que quando você não muda, a mudança vem e muda na marra. Na marra. Até pouco tempo, poucos dias atrás, pendrive era uma coisa extremamente moderna, né? Tecnológica. Virou obsoleto, porque está tudo na nuvem, né? Se você tinha uma rádio, então você tinha que ter um espaço gigantesco só para guardar os discos de vinil. Hoje você não precisa de nada, porque você tem todas as músicas na nuvem. É impressionante e até gratificante nós aqui estarmos vivendo essa transformação, essa geração transformadora. Por exemplo, como que nossos avós, eu diria até nossos pais, assistiam televisão ou ouviam música? Do mesmo jeito dos pais deles, dos avós deles, dos bisavós deles, mesma coisa. Mas o jeito que nós assistimos filme e ouvimos música, diferente dos nossos filhos, e muito diferente dos filhos deles. Como é o futuro? Não é? Então, é inacreditável a nossa transformação enquanto sociedade. E vem atropelando, né, Wellington? Assim, muito rápido, muito ligeiro. Rápido. Inteligência artificial, gente, quem é que podia imaginar isso, né? Todo mundo falou de metaverso e de isso e daquilo outro. O Mark Zuckerberg até entrou numa de metaverso, de fazer essa coisa acontecer, mas de repente a onda da inteligência artificial sobrepôs muito rápido. Então hoje a gente está vivendo um momento em que tecnologia sobrepõe tecnologia, mas não estamos falando de qualquer tecnologia, porque a tecnologia do metaverso é absurda, é gigantesca. Então hoje elas se perpassam uma pela outra. E em que ponto isso vai gerar? Aonde que nós vamos chegar com isso? A gente não consegue. Até colocando isso em análise de outras inteligências artificiais que podem fazer uma previsibilidade, né, prever esse futuro bem próximo, as inteligências, quando a gente pergunta isso para eles, elas não sabem responder. Porque de fato não se tem resposta para isso. Não se trata só de tecnologia. Quem diria, Ana, que agora nós temos computadores quânticos que resolvem problemas de 2 décadas em horas. É absurdo isso. E que ocupam um espaço de menos de 1 metro quadrado. Então é uma coisa assim que eu, de fato, eu fico
olho para isso tudo e eu vejo aquela tecnologia que aconteceu lá em 95, quando foi lançado o Windows 95, a gente saiu do 3.11, eu sou dessa época, revelando a minha idade aqui, né? É complicado. E aí sai do 3.11 para o 95, uma coisa fantástica, Windows, janelas. Olha só como era muito primário a criatividade, não precisava de nada disso, mas mudou a maneira como se vê o mundo e se vê as coisas. E hoje a gente tem aqui do nosso lado, né, senador, a Ana e a Andréia, que estão aí nessa vanguarda. E a Ana está com um projeto de saúde, né, Ana? Pois que é, é uma startup, já é uma startup. Pois é, Ana. E o que isso impacta na saúde, no dia a dia das pessoas? Maravilha, doutor Roberto, obrigada pelo espaço. Quando a gente fala de inovação, o quanto é impactante poder usar essas tecnologias para dar acesso. Eu acho que isso é o grande propósito no final do dia, né? Então, quando a gente pensando na Sim Saúde, né? Eu, como fundadora da Sim, o que eu penso principalmente? É no impacto que a gente causa através da tecnologia. Então, quando a gente olha para o cenário de Brasil, para quem não sabe quem é a Sim Saúde, é uma health tech, que é uma startup com foco em saúde, né? Principalmente impacto em relação ao acesso a cirurgias particulares. Quando a gente foi analisar o cenário de Brasil, mais de 73% da população não tem plano de saúde. A gente está falando de mais de 170 milhões de pessoas. E o que acontece? Será que mais de 70 milhões de pessoas do Brasil vai conseguir ser assistida pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde? É humanamente impossível. Então, o nosso olhar foi muito mais entender o nosso mercado e entender o que a gente chama de out of pocket, que é o mercado fora do bolso. Será que desses 170 milhões de brasileiros, muitas dessas pessoas não conseguem custear seu próprio tratamento de cirurgia? Por quê? Porque quando a gente analisa, a gente sabe que tem de fato o paciente do SUS, que é aquele paciente que não consegue comprar nem o remédio. É o paciente que a prefeitura do interior precisa pagar o transporte para ele conseguir chegar no hospital, fazer o tratamento. Mas tem o paciente que não, desde que ele tenha previsibilidade e facilidade de pagamento, ele consegue fazer o procedimento. Quando a gente coloca um pouquinho mais de zoom in, zoom out aqui no problema, a gente consegue ver o quê? Maranhão, situação ainda pior, mais de 93% da população não tem plano de saúde. Então, a gente consegue ver que são dados alarmantes e se a gente realmente não tiver um olhar de ver a inovação como um facilitador que possa trazer acesso, a gente não consegue sanar esses problemas. Vai acontecer isso que a gente está falando, né? Que o problema ele vai passar de geração para geração. O que a gente quer realmente que meus filhos, meus netos não vejam isso na história e achem, meu Deus, aconteceu isso mesmo. Porque nós conseguimos, através de momentos como esse de troca de network, buscar soluções para os nossos problemas. Quando a gente fala de tecnologia, às vezes a gente pensa em coisas tão grandiosas, mas eu acho que o grande diferencial da tecnologia é usar a tecnologia que já existe, não pensar criar algo extraordinário, mas como eu posso usar a tecnologia que já foi inventada para impactar o meu meio. Então, a gente entende que quando um paciente, qualquer pessoa sente uma dor, o que a gente faz no médico com a intenção de o quê? O médico me dá uma receita, eu passo na primeira farmácia que tiver, compro o remédio e estou bem, obrigada. Mas não é isso que acontece. Eu vou no médico sentindo uma dor, o médico me pede exames. E desse exame eu posso ter um diagnóstico cirúrgico. O que a gente entendeu é que grande parte do paciente que não tem plano de saúde, ele consegue sim uma consulta mais barata com cartão de desconto, numa clínica popular. Quando o médico indica um exame, ele consegue pagar os exames, mas quando ele tem um diagnóstico cirúrgico, paciente Maria Silva, você vai precisar fazer uma hérnia de disco. Esse paciente consegue fazer a cirurgia? Não, esse paciente acaba fazendo o quê? Vai para o SUS. E no SUS a gente tem hoje mais de 1,3 milhões de pessoas aguardando por cirurgias eletivas no Brasil. E aí, de novo, a gente puxou zoom in, zoom out para entender. Será que grande parte das pessoas que estão aguardando por cirurgias eletivas no SUS não conseguem custear seu próprio procedimento? Sim, e o grande diferencial é que muita gente que de fato não vai conseguir pagar está também na mesma fila. O grande diferencial que a gente viu de como a gente poderia usar a inovação para tornar o acesso a cirurgias particulares acessível foi o quê? Unindo esses players da área da saúde. O grande problema que o paciente vê é porque ele não consigo ter uma previsibilidade. Esse era o problema de número 1. Quando eu vou no médico, aí o médico diz, ok, Maria Silva, precisa fazer a cirurgia de hérnia de disco. Esse paciente, doutor, mas quanto vai custar essa cirurgia? E o médico diz o quê? Meu honorário é, sei lá, R$6.000. Então esse é o valor da cirurgia? Não, esse é o valor do meu honorário. Ainda tem equipe de anestesia, tem o valor do hospital,
talvez pode precisar de algum OPME. A gente sabe que é OPME? Alguém aqui nessa mesa sabe que é OPME? Não. Órtese, prótese e material especial. Não tem uma loja de OPME no shopping, na esquina, na avenida, em lugar nenhum, porque a própria legislação é para que seja assim mesmo. Então, esse paciente, ele fica como? Ele fica às escuras. Eu não sei quanto vai custar minha cirurgia. Sei lá, essa cirurgia pode custar 50 mil reais. Veja que o primeiro problema do paciente não é nem como eu vou pagar, é quanto vai custar. Então, no primeiro momento, a gente entendeu, nós vamos entregar pré-visibilidade para esse paciente. Então, unindo esses players como médico, hospital, fornecedores, a gente consegue entregar pré-visibilidade para o paciente. Hoje, antes a gente levava até uma média ali de 8 horas, 6 horas, hoje é em 3 segundos. Depois, na quantidade que a gente foi fazendo novas cirurgias, entendemos o padrão do paciente e o padrão desses procedimentos, e hoje a gente consegue entregar o que a gente chama de orçamentos inteligentes em 3 segundos, independente do tipo do paciente, do perfil, se tem comorbidade ou não. E o bom é que foi uma evolução, né? De primeiro momento, quando foi o MVP, com certeza ali, eu acho que o quê? 24 horas, 48, uma semana. Isso. Aí hoje em dia tu já fala 3 segundos. Isso é repetível e escalável, né, Roberto? Isso é inovação, avanço, um passinho por vez. Você vai atingindo aí seus objetivos. Eu até queria fazer uma ponte entre a fala de vocês dois, que diz respeito, né, quando o Wellington falou sobre como é o negócio do óculos VR, que não foi muito para frente, realidade virtual, metaverso, acabou ficando, perdeu o time, né? Porque não era um mercado assim, inteligência artificial também é algo que se discutia há muito tempo atrás, mas não tinha o time. Por quê? Não era o time dela ainda. O que acontece? Hoje a inteligência artificial, quando chegou, ela chegou de uma forma totalmente democrática, em que você abriu o computador, liga, coloca uma aba, e você já consegue utilizar a inteligência artificial. Não é uma coisa de outro mundo, não existe um computador específico. Até no próprio celular você consegue fazer isso. E aí, essa ponte que eu queria fazer é que nesse universo de startup, é muito comum uma startup se apresentar com: eu estou surgindo para democratizar o acesso a alguma coisa. É muito comum a gente ver os empreendedores de startup começando o seu pitch elevator dessa maneira. E é muito legal. E resolvendo problemas, né? Eu acho que tecnologia resolve problemas. Para mim, hoje é isso. Não é mais aquele, porque o meu computador é mais rápido. Não tem nada a ver com isso. É mais sobre o conhecimento que tu vai ter ali quando tu busca a tecnologia. Sobre o problema que se resolve. Antigamente, nossa, eu tenho um computador que ele liga em 3 segundos. Hoje não se fala mais disso. Que era um diferencial muito grande. Até as lojas, quando vendiam computador e celular, não, esse celular aqui não trava, esse computador aqui não trava, porque tem tanto de memória. Hoje isso ficou tão incipiente que não se trata mais só do processamento, se trata das aplicações. Ficaram muito leves, porque, como tu disseste, nuvem. Hoje está tudo online, está tudo em nuvem, então não tem que se carregar num HD, tu não precisa ter espaço. A própria Apple hoje ela vende espaço em nuvem, tu não precisa comprar um iPhone de 2 tera, 1 tera. Não precisa isso. Tu tem espaço no iCloud lá e fica à vontade para te usar. Ela resolveu um problema. Uma das empresas mais valiosas do mundo hoje é a NVIDIA, né? E é processamento, chips, e assim, ninguém imaginava que ela ia ter um salto tão grande. Como nós somos aqui da área de investimento, a gente sempre fica com um olhar assim, meu Deus, quanto é que essa startup vale hoje, né? E aí me surpreende muito que a NVIDIA, ela tá ali, numa competitividade muito alta com a SpaceX, para se tornar a empresa mais valiosa do mundo. Todo mundo fala do X, do SpaceX e tal, mas a NVIDIA tá aí numa vanguarda. Não é o segundo, é o segundo lugar hoje, eu acho, porque o processamento e a tecnologia de processamento é deles. E como é que funciona essa salvaguarda de conhecimento? Isso é outra coisa interessante da tecnologia, né? A NVIDIA realmente é uma empresa que tem uma valorização muito grande na bolsa, né? As pessoas que investem na NVIDIA normalmente não se arrependem. Mas daí a passada SpaceX, esse conglomerado do Elon Musk, eu acho muito complicado, muito difícil, porque, olha, eu não sei se vocês já assistiram um filme que está passando, acho que é no Netflix, que fala da vida do Elon Musk. Eu acho, assim, aquele cara fora da caixinha, né? Total. Totalmente fora da caixinha. Esse filme mostra, né? E não é assim contando a história dele. Ele garoto lá, devia ter uns 30 e poucos anos,
Aconteceu que a NASA deixou de lançar satélites e foguetes com aquele problema da Challenger, que traumatizou todo mundo. E aí ele acreditou, primeiro pessoa privada do mundo a fazer isso, criou essa empresa SpaceX e pegou o melhor dali, tá, a NASA, e começou a estimular. Pesquisa uma atrás da outra e tal, investimento muito caro, e botou $100 milhões naquela época. Tinha 4 lançamentos para fazer. Cada um custava mais ou menos $25 milhões, né? Primeiro, fracasso total. Segundo, fracasso total. No terceiro, fracasso total. Aí conta lá que foi o pior dia da vida dele, aquela coisa toda e tal. O que ele fez? Ele resolveu botar mais 100 milhões. Por tudo ou nada. Foi por tudo ou nada. Tem que ser muito fora da caixa. E aí ele realmente conseguiu, 50 anos depois, fazer o ser humano voltar para a órbita. Foi ele. Exatamente. E aí ele quebrou paradigmas. Lembra? Desmoralizando ditados populares. Foguete não dá ré. Aí. Tá aí. Um grande... assim, a NASA, eu não me lembro os números agora, mas é como se tivessem mandado para a Lua 200 americanos. A um custo de $200 bilhões. Então foi $1 bilhão por astronauta. Por astronauta. Ele baixou isso para 10%. 10%. Com tecnologia. Porque ele aproveitou muito, porque o foguete volta, né? Tá. Então é impressionante. E eu não duvido, daqui a pouco tempo ele está colonizando Marte, por exemplo. E na minha perspectiva, o interesse é mineração. É para minerar. Ou seja, esses minérios que já são super valiosos e escassos aqui no planeta Terra, para fazer a tecnologia andar, nióbio, lítio e etc. Quem sabe tenham os montes lá. E aí discutia-se se uma pessoa física podia ter acesso a um planeta desse, como se fosse dele. E aí ele vem agora e faz assim uma jogada de risco grande ao apostar todas as fichas na candidatura do Trump. Todo mundo sabe disso. Foi quem mais se expôs na candidatura do Trump. Fato. No que ele ganhou a eleição Trump, ele já ganhou o Elon Musk, era $200 bilhões, 200 e pouco, lembra? A Nvidia estava assim, ó, com ele, aquele lá bilionário lá da França, o dono dessas grifes todas. O Elon Musk passou para 400 e tantos bilhões assim, ó. Só com o resultado da eleição. As bolsas vivem de expectativa, né? É onde a política, a tecnologia e o desenvolvimento, que é o tema do podcast, que isso. Então, é tudo junto. O que é o mundo depois do Elon Musk? Ou melhor, depois do Trump? O que é o mundo? Acho que isso é um bom motivo para a gente voltar a reunir aqui para discutir o que é o mundo depois do Trump. Não se pode negar o impacto disso na vida de todo mundo, inclusive do Brasil, de todo mundo, todo o planeta. Você vê que acabou a guerra. A guerra de Israel com a Palestina acabou. No jeito dele, mandando um recado dizendo que ia ser o inferno na vida. Acabou. Um dia, 2 dias antes da posse. E aquilo ali, o efeito Trump, né? O efeito Trump. Goste ou não goste. Mas é o estilo dele. Na época dele, não teve nenhuma guerra. Nenhuma guerra no mundo. E ele já mandou um recado pro Putin. Acabou com essa guerra com a Ucrânia aí, as sanções vão ser imediatas. Pois é. E acabou. No primeiro dia. E na época do Obama teve quantas guerras? Muitas. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. O que eu estou dizendo é que quem quer paz tem que se preparar para a guerra. E ele mostra que está preparado. Então consegue a paz. Porque aquele gordinho lá, vagabundo lá da Coreia do Norte. Exatamente. Porque aquilo vagabundo. Como é que é? Vocês já assistiram algum documentário daquilo? Que absurdo. Ninguém aquilo. pode ter o corte de cabelo dele. Ninguém. Ninguém. Mulher só pode ter, são 16 tipos de corte de cabelo. Se cortar diferente, morre. Não pode usar calça. Não pode usar isso, não tem igreja. Isso é o trivial. Não pode Bíblia, acabou com Bíblia. Acabou com Bíblia. Pelo amor de Deus, rapaz. O que é isso, gente? Em pleno
mundo que a gente vive. E isso está acontecendo agora, com todo o acesso à informação que a gente vive, com essa revolução tecnológica, e parece que aquele lugar ali está isolado e todo mundo sabe o que acontece, mas ninguém está fazendo nada. Pois é, completamente fora do planeta, né? Parece que é outro planeta. No né? mundo desse, o cara. Também é uma coisa aqui da Venezuela, pô. Quem é que não sabe que o cara fraudou a eleição, rapaz? Todo mundo. Quem é que não sabe? Aí o cara tá aí e ponto. Ainda disse, olha, eu não vou perder a eleição. Não, ele disse, eu não, que não tem eleição. Não tem. Aí, quer dizer, é que o gordinho lá, o vagabundo, disse. Tá aí, ó. Por isso que aqui não tem problema. Porque não tem eleição. Não tem eleição, não tem problema. Lá tem democracia eleição, pra quê? Aí tem que fazer, tem que ter problema. Esses daí não democratizaram o acesso. Enfim. Não tem discurso de democratização. Aí você compara a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Aí você vai ver o que acontece no mundo. O que eu quero dizer, gente, a propósito, é que eu, assim como brasileiro, eu sou um apaixonado pelo Brasil, e em primeiro lugar pelo meu Brasil, que é o Maranhão. Nós temos muitas oportunidades. Nessas duas guerras mundiais que estavam aí, primeira da Covid, que matou milhões de pessoas, conterrâneos nossos brasileiros aqui, mais de 500 mil de pessoas, muita gente. Todo dia morrendo gente no Brasil, mais do que 1 ou 3 de cento caindo. Todo dia. Então, veja só. Onde nasceu essa guerra? Que é mundial, contra um inimigo invisível e letal. É pior do que a guerra do Israel com Palestina. Ali da Ucrânia com a Rússia. Sabe de onde saem as coisas. É uma guerra contra um inimigo que podia estar aqui, ó, entre nós. Ou dentro de nós. Bom, quem provou? Onde nasceu isso? Na China. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Alguém duvida? Não. Ok. Tanto que os americanos, os europeus, trancaram para a China. Não aceitaram sequer a vacina da China lá.